Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vascão. E olha que quarta-feira movimentada, hein? O Vasco anunciou aí 4 contratações de forma oficial, a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. A gente vai trazer também detalhes, né, tempo de contrato de cada um desses jogadores. Vamos falar também sobre aquela história do transfer ban. O Vasco conseguiu resolver e agora já pode inscrever os jogadores ali no bid da CBF, né? Então o Vasco não vai ter mais esse problema aí para resolver. O problema já está resolvido. Vamos falar também sobre Vasco e Vila Nova. Teremos casa cheia em São Januário. Já tivemos aí mais de 8.000 ingressos comercializados para essa partida. Então, depois da vinheta a gente fala aqui sobre tudo isso. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo com o recado da OneFootball, porque se você não tem o OneFootball ainda no seu celular, você tá dando mole. Eu falo aqui quase todo dia do OneFootball. Recomendo, é um baita aplicativo, vai começar aí agora a Série A e Série B do Campeonato Brasileiro e você vai querer ficar por dentro de tudo, né? Vai querer saber o próximo jogo do Vascão, vai querer saber a tabela, vai querer ficar atualizado, né, sobre tudo que está acontecendo. Então baixa o OneFootball, que é um aplicativo gratuito e lá você não vai ter nenhuma dúvida, né? Pô, eu quero saber que dia que o Vasco joga. Tu vai no OneFootball, vai lá na bandeirinha do Vasco, escolhe o Vasco e vai ter lá a tabela de jogos, beleza? Então o OneFootball é um aplicativo gratuito, você baixa aqui no link da descrição e também no QR Code que apareceu agora na sua tela, é só apontar a sua câmera e baixar de graça. Enfim, São Januário estará lotado, meu amigo, na sexta-feira, mesmo com um horário ruim, dia ruim, né? Sexta-feira, 7 horas da noite, não é dia de futebol, né? Nem dia nem hora de futebol. Mas para a torcida do Vasco não tem isso. Se tem Vasco, meu amigo, a galera comparece e teremos São Januário lotado na sexta-feira, mesmo com os ingressos caros, né? Muita reclamação aí por conta do preço dos ingressos, mas mesmo assim a torcida vai comparecer. Temos filas, né, nos pontos de venda, tá passando aí uma imagem da fila em São Januário para compra de ingressos. Relatos também de filas nas lojas do Vasco, né, para compra e retirada de ingressos. E até o momento, mais de 8.000 ingressos já foram comercializados. Ainda tem a quinta e a sexta-feira para vender ingresso, né? E até o momento que eu estou gravando, mais de 8.000 já foram comercializados. Lembrando que o Vasco disponibilizou 19.000 entradas, né? Dessas 19.000, 8.000 já foram vendidas e a tendência é que até sexta-feira isso se esgote, né? Ontem tinha vendido mais de 4, hoje já vendeu mais de 8, se manter essa média, amanhã é mais de 12 e aí, meu filho, no dia do jogo, o que tiver restando, porque a galera deixa para cima da hora também, vai e esgota. Então, meu amigo, você que ainda não comprou, corre aí pro site, senão vai ficar sem, hein? Compra logo o seu ingresso e bora para São Januário na sexta-feira assistir a estreia do Vascão no Campeonato Brasileiro. Bom, e agora vamos começar aqui a falar de contratações, né? O Vasco hoje anunciou 4 jogadores para a sequência da temporada. Mas antes, vamos falar daquele probleminha na justiça, né? Que o Vasco estava tendo, estava proibido, né, de inscrever jogadores, estava com um transfer ban, e como eu trouxe a informação no vídeo da manhã, a primeira edição aqui do nosso Giro de Notícias, a tendência era que ainda hoje esse transfer ban caísse, né? Que o Vasco conseguisse essa liberação. E isso aconteceu. Até por isso o Vasco logo na sequência anunciou aí as suas 4 contratações de jogadores que já estavam, né, acertados com o clube. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, a Justiça autorizou o pagamento com o dinheiro que o Vasco tinha depositado em juízo e liberou ali o clube do sistema de transfer ban na inscrição da CBF. Os credores que o Vasco estava em débito, né, eram os empresários do meia argentino Escudeiro, contratado ali no Natal de 2016. Que presentão de Natal, hein? Que até hoje estava dando dor de cabeça, mas o Vasco conseguiu resolver esse imbróglio e já pode, né, inscrever jogadores no bid da CBF. E após resolver esse imbróglio com a CBF e com a Justiça, o Vasco anunciou as 4 contratações que já estavam fechadas
para a sequência da temporada de 2022. O primeiro a ser anunciado foi o lateral direito Gabriel Dias. Está aparecendo aí na sua tela. O Vasco anunciou de forma oficial, publicando o seguinte: o Vasco tem um novo reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina finalizou nesta quarta-feira a contratação em definitivo do lateral direito Gabriel Dias. O jogador de 27 anos vinha defendendo as cores do Cruzeiro e chega ao time cruzmaltino com contrato válido até o final da temporada de 2023. Então, o primeiro anunciado foi o Gabriel Dias, lateral de 27 anos, tempo de contrato até o final de 2023. Então, 1 ano e meio, né, basicamente, de contrato para o Gabriel Dias, lateral direito, que chega aí provavelmente para brigar por posição com Léo Matos e Everton, né? Dois jogadores que não agradaram em nada até o momento nessa temporada. É um jogador que estava em baixa no Cruzeiro, mas que quando defendeu as cores do Fortaleza foi bem. Vamos ver como vai se comportar com a camisa do Gigante da Colina. Após isso, o Vasco anunciou a contratação do atacante Zé Vitor, que estava no Marcílio Dias, jogador que foi destaque aí do Campeonato Catarinense e vice-artilheiro do Campeonato Catarinense. Está aparecendo aí na sua tela, né, a imagem de divulgação do anúncio oficial do Zé Vitor, e o Vasco publicou o seguinte: garimpar os destaques dos estaduais sempre esteve no planejamento do Departamento de Futebol para a temporada de 22. Nessa quarta-feira, o Gigante da Colina finalizou a contratação por empréstimo de um dos grandes nomes do Campeonato Catarinense. Trata-se do atacante Zé Vitor, que balançou as redes 9 vezes pelo Marcílio Dias e foi vice-artilheiro da competição. O melhor atacante do Catarinense assinou com o time cruzmaltino até 30 de abril de 2024. Então, 2 anos de contrato para o atacante Zé Vitor. Empréstimo, tá? O jogador mantém o seu vínculo lá com o Marcílio Dias, mas joga aí por empréstimo no Vasco por 2 temporadas. Zé Vitor, que foi o eleito melhor atacante do Catarinense e vice-artilheiro também do Campeonato Catarinense. Depois, o Vasco anunciou a contratação mais badalada até o momento, né? O Carlos Palácio, onde o Vasco investiu ali um dinheiro. Inclusive, no texto, né, de apresentação, o Vasco afirma que comprou 70% dos direitos do jogador. O Vasco publicou o seguinte: o Vasco da Gama concluiu nesta quarta-feira a transferência em definitivo do atacante Carlos Palácios. O Gigante da Colina acertou a compra de 70% dos direitos federativos junto ao Internacional. A joia chilena assinou o contrato até 30 de abril de 2025 e já iniciou os trabalhos com o grupo no CT Moacir Barbosa. Então o Vasco comprou 70% do Carlos Palácios e assinou com o jogador até 2025. 3 anos de contrato para o Palácios. A gente não tem aqui informações oficiais de valores, né? O Vasco não divulgou também nessa nota os valores do Carlos Palácio, mas as informações que temos é que o Vasco pagou quase 10 milhões de reais pelo jogador, com aval ali e com dinheiro, né, da 777, grupo que provavelmente vai adquirir o futebol do Vasco até o meio do ano. E para finalizar, o Vasco anunciou a 4ª contratação do dia, né, para fechar esse pacotão aí de contratações na semana, né, da estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco anunciou também de forma oficial o atacante Eric, que foi eleito o melhor atacante do Gauchão e destaque do Ipiranga de Erechim. Ele também foi o artilheiro do Campeonato Gaúcho. Está aparecendo aí na sua tela a foto, né, a forma como o Vasco anunciou o jogador, e no site oficial o Vasco publicou o seguinte: um dos grandes destaques do Ipiranga, finalista da última edição do Campeonato Gaúcho, o atacante Eric Samuel é mais um reforço do Vasco para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina finalizou nessa quarta-feira a contratação do jogador de 25 anos por empréstimo até maio de 2023. Então, com o Eric, contrato de empréstimo de 1 ano, é uma aposta aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. É um jogador que chega com moral, né? Eleito o melhor atacante do Campeonato Gaúcho, artilheiro também do Gaúcho, fez gol no Grêmio, né, na final do Gauchão, e chega aí com moral, vivendo o melhor momento da carreira e com disposição ali para brigar por uma posição no time titular. Então, é isso, né? Acho que deu para a gente atualizar tudo o que aconteceu aqui durante o dia. O Vasco anunciou 4 contratações de forma oficial. Quem acompanha aqui o canal já sabia que o Vasco já tinha fechado essas contratações, mas hoje fez o anúncio oficial desses jogadores. O Vasco conseguiu, né, se livrar daquele problema ali no Transferban, e também falamos aqui sobre os ingressos, né? Inclusive uma atualização que acabou de sair aqui
já foram mais de 9 mil ingressos vendidos, né? Lá atrás eu falei 8, enquanto eu estava gravando, 9 mil ingressos. Mais de 9 mil ingressos já foram vendidos para sexta-feira, então teremos São Januário lotado. Eu vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!